Sejam muito bem-vindos ao canal Líder JA. Aqui nós falamos sobre liderança jovem. Meu nome é Natan Capra e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante para ti que quer ser líder, para ti que é líder, para ti que é um diretor jovem, que é culto jovem. Então nesse vídeo aqui eu estou trazendo uma parte da reunião do Clube de Líderes para aqueles que não assistiram e também para aqueles que vão assistir futuramente. Esse é um assunto muito importante e eu espero que ele seja de grande ajuda para ti. A gente vai lá para o meu computador que eu vou mostrar para vocês direitinho a estrutura. Também vou mostrar para vocês o que nós fazíamos antes, né? Que hoje em dia já não funciona mais. Nós vamos entender um pouco da nova estrutura de um culto jovem que é mais efetivo para jovens, né? Ali de 17 a 30 anos. Então isso é mais efetivo, dá mais certo, tá? Já estou na liderança jovem há muitos anos, já fiz diversos cultos jovens, celebrações jovens. Então esse é o modelo que tem dado certo para a nossa juventude. E também vai cair em alguns requisitos lá do cartão de líder jovem, por isso é importante que tu saiba fazer um culto jovem, entenda essa estrutura e também medite ainda um pouquinho sobre esse assunto que eu vou trazer aqui de uma maneira bem interessante. Então vamos lá, pessoal. Como eu falei para vocês, a gente vai falar sobre culto jovem. Isso aqui foi uma reunião do clube de líderes que a gente teve. E a gente teve uma falha nessa gravação, ocorreu um erro, então por isso eu estou regravando isso, mas tudo que eu estou falando aqui eu falei lá na reunião do Clube de Líderes, certo? Vamos lá então, culto jovem, vamos falar um pouquinho sobre isso, que é um assunto muito importante, muito interessante para todos nós. Então vamos lá. Antigamente nós tínhamos o mais conhecido como JA, muitas pessoas conhecem isso, alguns jovens que estão entrando agora na igreja não conhecem, mas muita gente conhece, e inclusive ainda é feito na igreja adventista, né, esse modelo aqui JA, que era o quê? Basicamente a gente tinha algumas brincadeiras, né? A gente tinha desafios bíblicos. Nesse culto a gente tinha louvor, nós também tínhamos oração e pregação, certo? Basicamente esses eram os elementos que todos os JAs tinham, ok? Porém, algumas coisas mudaram, não funcionam mais como funcionavam antigamente. O Ministério Jovem notou que esse modelo aqui não era mais eficaz, certo? Então algumas coisas foram mudadas. Então a gente vai entender mais ou menos os elementos de um culto, ok? Para que a gente consiga chegar lá no culto jovem, ok? Então o que são os elementos de um culto que não pode faltar em um culto, ok? Então não pode faltar pregação. Todo culto precisa ter pregação. Isso é importantíssimo, não pode faltar. Também o que todo culto precisa ter? Oração. Não tem como começar um culto jovem, não tem como terminar um culto jovem, não tem como a gente fazer um culto jovem sem oração, isso é impossível, certo? Esse é um elemento importantíssimo em um culto. Mesma coisa o louvor. O louvor é uma parte muito importante num culto, certo? Tanto como oração, tanto como a pregação, ok? E a oferta, que é uma coisa que se perdeu lá nos JAs, que não tinha nos JAs, mas que é um elemento importante que todo culto tem que ter. Pregação, oração, louvor e oferta, ok? Então aí a gente tem o culto jovem, que nada mais é do que um culto jovem, certo? É um culto dirigido pelos jovens, para os jovens, com o público final jovem, ok? Não que pessoas mais velhas não possam participar, claro que podem e devem participar, certo? Mas é um culto dirigido pelos jovens e direcionado para os jovens, ok? Então isso é algo muito importante que deve estar na mente de vocês. Assim como nós temos o culto de sábado, temos o culto de domingo, o culto de quarta, que é dirigido pela igreja, pela congregação, né, pelos líderes da igreja. Aqui nós temos o culto jovem, que é dirigido pela liderança jovem. Então, por isso ele vai ter os mesmos elementos de um culto, que é dirigido pela igreja toda, mas aqui vai ser só de uma maneira mais jovem, ok? Então, continuamos tendo o elemento de louvor, certo?
E aí é que eu quero falar sobre um assunto interessante aqui, importante para vocês, que é a questão do louvor. Eu trouxe alguns textos aqui de livros, certo? Que é para vocês entenderem a questão da oração, que a nossa escritora aqui, a Ellen White, escreveu e falou sobre esses assuntos. Porque não se fala muito sobre louvor, então muitas pessoas não entendem muito sobre louvor, ok? Então olha só o que ela diz: como parte do culto, o canto é um ato de adoração tanto quanto a oração. Então, aqui dá para entender que o culto é uma parte, que o louvor é uma parte muito importante na adoração, ok? A gente tem aqui ela falando também, o canto é um dos meios mais eficientes para impressionar o coração com verdades espirituais. Então, o louvor não é só uma coisa ali de tapa-furo, de colocar em qualquer lugar, a gente precisa encurtar o programa, a gente reduz, né? Enfim, não, porque ele é um meio eficiente para impressionar o coração com verdades espirituais. Então, ele tem um papel muito importante no culto, ok? E também aqui ela está dizendo, ó, o canto congregacional, nem sempre poucos devem tomar parte no serviço de canto, tanto quanto possível que toda a congregação se una em louvor. Também ela diz ali, ó, o canto não deve ser feito apenas por uns poucos, todos os presentes devem ser estimulados a tomar parte no serviço de canto. Então, por que eu estou trazendo esses versos aqui para vocês? Porque é importante a gente entender que o louvor, ele tem um papel fundamental no culto e que ele não é apenas um tapa-furo, apenas uma coisa ali para colocar no meio dos outros elementos da pregação, e sim que ele é um momento especial. Por que eu tomei um pouquinho mais de tempo falando sobre isso? Porque às vezes as pessoas levam o louvor como algo, às vezes brincam um pouco, fazem... às vezes as pessoas, por exemplo, ali ela diz que o louvor é tão importante como a oração. Na oração, eu não vejo ninguém conversando, ninguém falando, né? Ninguém fazendo alguma coisa fora ali de estar de olhos fechados orando a Deus, né? No louvor é tão importante quanto. Então, no louvor a gente deveria estar ali louvando, adorando a Deus. Ele é o centro ali do louvor, certo? Então, a gente deveria estar nesse momento mais especial. A gente deveria entender mais sobre isso, certo? Que o louvor é uma parte muito importante, é um elemento muito importante num culto, principalmente no culto jovem, tá? Então, a gente também vai ter oração, nós vamos ter um momento de oferta em todos os cultos jovens, tá? Nós podemos ter um testemunho, é um elemento muito importante, vai ajudar, vai ser um momento que outra pessoa pode participar desse testemunho, talvez vai fortificar algumas pessoas, porque o testemunho é algo muito interessante, muito importante em um culto jovem. A gente vai ter, obviamente, a pregação. A gente pode ter também o quê? Uma encenação, certo? No assunto ali, uma encenação não engraçada, não uma encenação para dar risada, ok? É importante a gente entender isso. Essa encenação, ela deve ser uma encenação impactante na questão do assunto ali, da mensagem, no assunto do culto jovem. Então é bem importante que essa encenação seja algo forte, algo impactante, algo que faça as pessoas pensarem, ok? Então, sem brincadeiras, sem bobagens, esse é o momento que deve ser um momento forte. Se vai ter encenação, é para ser algo impactante, tá? Maravilha. Então aqui a gente já está terminando aqui a nossa apresentação. Então só para vocês entenderem, eu só criei aqui um modelo bem simples, só com tópicos, tá? Para vocês entenderem o que a gente poderia ter em um culto jovem. É um modelo que eu utilizo aqui nos cultos jovens aqui da nossa região, tá? É um modelo que eu sigo sempre que eu vou fazer um culto jovem. Eu já fiz muitos cultos jovens na minha vida, né? Eu já estou no Ministério Jovem há muitos anos. Então, já fiz uma quantidade significativa. Já fiz aquele JA, né, antigo ali, de quando eu entrei na igreja, mas aí o culto foi mudando e essa forma aqui é a forma que a gente conseguiu entender que é a melhor forma para as pessoas adorarem a Deus e não saírem do foco durante o culto, tá? Então, o que a gente tem? A gente tem as boas-vindas, né? Temos as boas-vindas. Você fala ali, sejam muito bem-vindos, que bom que você está aqui, né? Enfim, pode dar algum anúncio ali, ó, gente, depois do culto aqui a gente vai ter
o esporte que vai ser assim, assim, assado, entendeu? Nesse momento, vocês podem agradecer o fulano de tal, tá? Só que não se demore. Não deve ser algo demorado, ok? Mas para dar aquelas boas-vindas, talvez não lembrem, não falem, ai, gente, ai que boas-vindas fraco, feliz sábado fraco, sabe? Não falem esse tipo, não diminuam as pessoas, ok? Em nenhum momento em um culto jovem. Nada de falar, ai, o pessoal tá cantando fraco, ai, não ouvi o amém, sabe? Nada disso, tá? É um culto. Então, vocês dão boas-vindas, tem que ser aquele negócio acolhedor, nada de falar assim, as visitas. Não, nada de visita. Se tem, tu pode até tocar no assunto de, você trouxe algum amigo aqui, a gente seja bem-vindo, sinta-se em casa, tá? Nada de chamar de visita, porque não é muito legal, tá? Jovem não gosta muito de ser chamado de visita, aquela coisa assim. Não precisa de formalismo também, tá? Tem que ser um negócio bem bacana, bem legal. Prepare bem esse momento. Não se demore, não fique levando 10, 15 minutos dando boas-vindas, ok? Chamando fulano de tal, vem fulano de tal, vem fulano de tal. Não, nada disso, tá? Bote uma pessoa que fale bem, dê as boas-vindas, pode ser o diretor jovem de preferência. Dá as boas-vindas, agradeça as pessoas que estão ali, entendeu? É isso aí que vocês vão fazer. Eu quero fazer um sorteio. Então é agora que tu vai fazer esse momento do sorteio. Nada de ficar falando assim, agora o fulano de tal vai vir aqui fazer o sorteio. Não. Já combine com a pessoa que vai fazer o sorteio. Tá terminando de falar, vai sair dali, já vem a pessoa que vai fazer o sorteio. Bote alguém para organizar essa questão de terminou, entra outra pessoa, tá? Não precisa ficar, agora o fulano de tal vai fazer o sorteio. Não, já terminou as boas-vindas, vem a pessoa e faz o sorteio. Ou a própria pessoa que fez as boas-vindas faz o sorteio, entendeu? Você que pegou o papelzinho, tal. Nós vamos ter um momento de sorteio, nós temos os brindes aqui, tá, gente? Então, transformem esse culto em um culto bem interessante. Se vai ter ali um momento em que a pessoa sai e a outra entra, tentem botar uma música de fundo legal nesse momento, para que não fique aquele silêncio, aquela coisa demorada, aquela coisa chata, tá? Para que não as pessoas não, né, comecem devagar e conversar e aí já dá um pouquinho de escapada, tá? Então, dê as boas-vindas, faz um sorteio ali, entrega uns brindes, maravilha, legal, fechou, terminou essa parte, aí vem a oração. Natan, mas todo culto começa com louvor, tá? A gente entra, tá tocando a música, depois de tocar a música começa a oração. Sempre é feito assim. Gente, muitas coisas são feitas há muito tempo, mas elas são feitas sem um objetivo claro, ou às vezes são feitas sem entender, estão sendo feitas de maneira errada. Então, um culto, o ideal vai ser isso aqui que eu tô contando para vocês, tá? Porque a gente tá fazendo um momento descontraído no início. Aí depois disso, a gente vai focar em um culto mesmo, na parte de adoração a Deus. Então, esse momento agora a gente vai estar se preparando para o culto em si, ok? Aí vem a oração, uma oração boa, que prepare ali, agradeça a Deus, agradeça pelas pessoas que estão ali, certo? Prepare o nosso coração para a adoração, para adorar a Deus, para elevar o nosso pensamento a Ele, a se concentrar. E aí, terminou de orar, pum, já começa o louvor. Sem aquela parte parada, não, a pessoa do louvor já vai ali e fala assim, gente, que bom, nós vamos cantar o louvor, vamos ficar de pé em atitude de reverência, de adoração a esse Deus que deve ser louvado. E aí começa um momento de louvor. Não é, nós vamos cantar o louvor tal. Não, faça uma introdução e aí já começa a tocar a música de fundo, né? De introdução. E aí tu vai falando e já começa o louvor, todos começam a louvar, e aí a gente pode cantar aqui 3, 4 louvores, um momento de 10, 12 minutos de louvor e adoração a Deus. Esse é o ideal. Preparar o nosso coração, preparar o nosso espírito para a mensagem, para os momentos que a gente vai ter. Entenderam? Então pense um pouquinho nessa parte aí, com certeza vai dar uma mudada aí no teu culto. Então tivemos essa parte especial de louvor. O que nós vamos ter? Testemunho. Certo? A gente pode ter um testemunho de um jovem, né? De alguma mudança que aconteceu na vida dele, de algo interessante que aconteceu. A gente pode convidar uma pessoa de outra igreja, de outro local. Eu não tenho um jovem, né?
Eu tenho uma pessoa que no caso não é mais jovem, mas ela tem um testemunho de quando ela era jovem. Beleza, pode trazer também, então que seja algo impactante, algo já organizado, 3 minutos, no máximo 5 minutos, se a pessoa for muito boa falando, então já organize, já passe isso para a pessoa, ó, é tantos minutos, tá? É importante. Fez o testemunho, pode ter algo com relação à oferta, melhor ainda, porque aí já vem o momento de oferta. Alguém já pode, a pessoa terminou o testemunho, alguém já pega o microfone, ó, pessoal, nós vamos ter um momento de oferta, porque é um momento especial em que a gente adora a Deus através da nossa oferta, entenderam? Então, façam de um momento encaixado um atrás do outro, sem interrupções, sem agora a pessoa vai fazer aqui a oferta. Não. Entre ali, fale, faça parte da oferta, entenderam? Isso com certeza vai ser de grande ajuda. Eu acho que a oferta é uma coisa que se esqueceram, né? Os jovens esqueceram, os jovens precisam voltar a ofertar, dizimar a Deus e lembrar que é uma questão de adoração, não questão de dinheiro. É uma questão de adoração, oferta. Né? Outra hora a gente pode falar. Então, pessoal, tem esse momento da oferta. Terminou a oferta, tá terminando, o pessoal da encenação já vem, já se prepara, faz a encenação. 5 minutos, tá? Nada de coisa demorada, lembrando aquela coisa impactante, forte. Pode ter uma música de fundo legal, bem organizada. Terminou a encenação, já entra o pessoal do louvor, já começa a cantar o louvor. De novo, um momento de louvor. 10, 12 minutos preparando o nosso coração agora para a pregação. Então é muito importante essa preparação, ok? Muito importante. Pode começar um louvor um pouquinho mais animado, ele vai, né, pegando corpo, e aí no fim algo mais calmo, mais tranquilo, que o pessoal se concentre, se prepare para pregação. Prepare o coração, a mente para isso agora, que a gente consiga ficar mais calmo, mais preparado. Também, de preferência de pé, o pessoal de pé pode reduzir um pouco a luz, né? Na igreja não precisa, claro, não é para ficar escuro, mas pode reduzir um pouquinho. Garanto que as pessoas que estão chegando ali, que não conhecem a igreja, vão sentir um pouco mais à vontade para fechar os olhos, se quiser louvar, adorar a Deus, tá? Então, um momento importante. Aí, o que vai acontecer? Terminou o louvor, não precisa chamar pregador, apresentar pregador, não, isso é irrelevante para a grande maioria dos jovens e das pessoas. Pega o microfone, ora e começa a pregar. Já combine isso. Pregação de 25 minutos, 20 minutos, 15 minutos, tá? Pregação jovem, mais curta, objetiva. Mas antigamente as pessoas ficavam 1 hora e maravilha. Que bom, né? Infelizmente que a nossa geração de hoje não é mais assim. Infelizmente não é. As pessoas elas não ficam mais horas e horas ouvindo algo. Elas não conseguem mais, porque hoje em dia a gente está acostumado com o TikTok, com o YouTube, são vídeos mais curtos. Então a atenção dela não fica mais tanto tempo. A atenção dela vai durar 10 minutos, 15 minutos, no máximo, tá, gente? Tu trouxe um pregador muito bom que fala muito bem, o cara fala durante muito tempo, as pessoas prendem a atenção, maravilha. Mas assim, o ideal 15, 20 minutos, beleza? Louvor final, então, que combine com a pregação. Lembrem disso, esse louvor deve encaixar com a mensagem que foi pregada para que o coração realmente e a mente realmente consiga entender tudo aquilo que foi passado, que lembre, talvez durante a música ali, a pessoa lembre de algumas coisas que o pregador falou e aquilo ali toque o coração dela para que ela tome uma decisão, né? Aí vem o apelo do pregador, depois desse louvor ele apela com relação ao que foi cantado, ao que foi pregado, para que as pessoas tomem decisões. E isso é muito importante, elas tomem decisões, saiam dali com decisões tomadas ao lado de Cristo com relação ao assunto que foi do culto, ok? Faz a oração e encerra o culto, é isso aí. Agradece a todos, né? Enfim, e aí façam o que se vão comer junto, o pessoal vai comer junto, se vai ter um comes e bebe, se vai ter um esporte depois e tal, alguma coisa. Então já fale ali e já agradeça a todo mundo e encerra o culto. Bom, é isso aí o modelo, tá? Foi um pouquinho demorado aqui, 18 minutos mais ou menos, mas é importante esses elementos, é importante que tu entenda isso. Por aqui não fica aquela coisa automática, sempre foi feito assim, sempre fez assim. Não, o culto
ele deve ser algo pensado, deve ser algo que pode ser adaptado, melhorado, mudado, tá? Mas é importante que vocês entendam que a gente tem esse momento descontraído aqui, depois é o momento que a gente está concentrado, que ele tem uma direção para que chegue lá no fim do apelo, a pessoa tome uma decisão, ok? É isso aí. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que ele seja útil para ti, coloque em prática, faça testes, tá? Que é importante. Muitas coisas que funcionavam há um tempo atrás, hoje já não funcionam mais e a gente precisa se atualizar, precisa inovar para atingir o nosso público, que são os jovens. Então não esquece de seguir o canal, ativar as notificações para que tu receba os próximos vídeos que a gente colocar aqui nesse canal. Já curte ele, comenta aqui se tu tem alguma dúvida, se tu tem algo para acrescentar, também pode deixar aqui nos comentários, eu respondo todos eles, tá? E eu espero que ele tenha sido de grande ajuda para ti, para tua liderança aí. Então, se tu é líder, é importante que você assista todos os vídeos que nós temos aqui no canal, porque todos eles são muito importantes para o teu ministério jovem da tua igreja. Um grande abraço e até o próximo vídeo.